Saudação internauta, mais um vídeo aqui. Hoje estaremos falando sobre o seguinte tema: teologia e hermenêutica numa era de cristianismo global. Hoje sabemos que o cristianismo se tornou uma das maiores religiões do mundo, com um pouco mais de 2,3 bilhões de adeptos ou seguidores. E quando a gente observa, retrocedendo aí à época do julgamento de Jesus, Pilatos ele fez um questionamento interessante, filosófico, né? Ele perguntou a Jesus: o que é a verdade? Jesus se apresentou um pouco antes ali no capítulo 13, 14 de João, dizendo: eu sou a verdade, eu sou a verdade. E Pilatos, logo à frente, perguntou exatamente isso aí: o que é a verdade? E Jesus, ali naquele momento, ficou ao observar aquela pergunta de Pilatos. Quando você pensa a respeito do cristianismo, religião que derivou dos ensinamentos de Jesus, e o cristianismo do ponto de vista global, né, quando você pensa há uma estrutura que se tornou global, essa estrutura ela apresenta grandes transformações em si e algumas dificuldades, alguns caminhos a ser seguidos. E quando você pensa na ideia, na necessidade cristã de você encontrar o que é verdade, uma vez que o cristianismo é uma estrutura que nasce de um lado do mundo, né, no Oriente, e vem se instalar muito forte aqui no Ocidente, principalmente, a gente observa em um período global, né, numa estrutura global, sobre a questão da interpretação correta. Quem detém a interpretação correta? Seria exatamente o norte, seria o sul, seria o oriente, o ocidente? Quem detém essa interpretação correta? Quando a gente vai, por exemplo, a 1990, o cristianismo ele estava centrado exatamente no norte, né? O norte você pode, para esse exemplo aqui, você pode pegar exatamente a linha do Equador, né? Então, da linha do Equador, do meio da Terra para cima, a gente classifica do ponto de vista geográfico como o norte. Para baixo, o sul, né? Isso é muito claro. Porém, nessa época, em 1990, 82% dos cristãos, eles viviam nessa região norte, região de cima, tá? E apenas 18% vivia na região sul, né? Pega a África, pega a Ásia, enfim, a América Latina, né? Esses países aí. Isso é um dado interessante. Então, nós começamos desse lado do mundo, né? Começamos no mundo nessa perspectiva, aí exatamente habitando o norte. Isso fez com que o norte tivesse uma força muito grande interpretativa e levasse exatamente ao cunho de verdade. O que é verdade? Não? Então, quando você queria saber o que era verdade, você recorria ao norte, que o norte é detentor da verdade, uma vez que 82% dos irmãos estão morando no norte. Quando você chega um pouco mais aí depois, 120 anos depois, você tem exatamente uma estrutura diferente. O que aconteceu exatamente aí, agora em 1920, por exemplo, aliás, é 2020, você pega 120 anos depois, você vê exatamente aí que houve, eu estou mostrando aqui essa tabela para você, nessa tabela você pode observar claramente aí que o número de pessoas que viviam, por exemplo, na região norte do mundo, esse número de pessoas migrou em um percentual absurdo exatamente para a região sul, principalmente a África, né? Agora em 2020, né, os dados indicam que a África tem mais ou menos aí, como você pode observar no gráfico, 167 milhões, né, de irmãos e seguidores, e a América Latina tem em torno aí de 612 milhões, né? Então um percentual muito alto só nesses dois lugares aqui. Isso mostra exatamente uma migração. Quando você olha, por exemplo, a questão, agora voltando para cá, por exemplo, né? Quando você olha, por exemplo, o que houve com a África, né? A África exatamente aumentou drasticamente. A África aumentou aí mais ou menos 49%, né? Um aumento aí nos 120 anos, nos últimos 120 anos. Em relação à Europa, a Europa caiu mais ou menos 76%. Isso é uma queda muito grande. Então, mesmo hoje, você ainda tem que o norte ainda manda na teologia, o norte ainda é de onde se espera muita coisa. Eu mesmo defendo muito que os grandes institutos ainda estão no norte, as grandes instituições, né? Enfim, já fiz muito essa defesa no canal, mas você percebe uma migração ali a partir de 1900, né, para cá, chegando agora em 2020, uma migração absurda do cristianismo para as regiões mais distantes, né, dos grandes centros, chamada região sul, tá? Essa região sul, quando você observa alguém analisando região norte e região sul, geralmente essa pessoa pode estar analisando do ponto de vista sociológico, do ponto de vista filosófico, enfim. Tem vários tipos de análise que você fala de norte e sul. Tem até uma teoria aí do Henrique do Céu, né, que fala um pouquinho sobre isso. Geralmente quando você fala de povos do sul, você fala em povos mais, numa linguagem assim, você fala de povos mais oprimidos, países pobres, enfim.
E norte você fala exatamente dos países ricos, aqueles grandes exploradores, os grandes desenvolvimentos, enfim. Essas questões aí que você termina aqui encontrando. Para essa questão de hoje, a questão da hermenêutica no mundo, no cristianismo global, essa dificuldade que você tem, vou estar exatamente fazendo aqui uso também de um artigo, né, escrito por Valbert Veras, que exatamente casa muito bem com essa noção que a gente está trazendo aqui. Quando você observa essa questão do cristianismo, né, então ele passa por profundas transformações, isso é muito, muito claro que a gente pode ver, e o norte ele já não é, atualmente, ele já não é aquele lugar que os irmãos estão. Então os irmãos não estão mais necessariamente no norte. Mesmo que você tenha os irmãos eles ainda dependendo muito do norte, em termos de teologia, de interpretação. Em alguns países você tem uma publicação muito baixa de livros, no caso, né? E isso você depende muito do norte, que às vezes publica muito, e esses livros são publicados, são enviados para outros países, aí, feito traduções, enfim. Então, se depende muito do sul, depende muito do norte. Porém, em termos de número de cristãos, o norte já está exatamente meio que esvaziado. Você tem ali os Estados Unidos como o grande país cristão do mundo, mas em linha geral você tem os cristãos do norte migrando exatamente para a região sul. Quando você pega ali mais ou menos 1900, você tem ali 380 milhões de cristãos que estão vivendo na Europa e somente 10 milhões estão vivendo na África. Quando você chega hoje, o percentual já é muito, muito, muito diferente, né? Isso aí já reverteu drasticamente aí, em termos de irmãos ali no continente africano. Quando você pega entre o século XX e o século XXI, você tem 16 mil pessoas, 16.500 pessoas se convertendo ao cristianismo diariamente. Isso é um dado importante ali em relação à África. E enquanto que na Europa você tem mais ou menos 4.300 pessoas deixando as igrejas por dia. Então aí você tem exatamente um esvaziamento terrível. Quando você vai para o ponto de vista ali da sociologia, aqueles grandes nomes da sociologia, Max Weber, tá? Principalmente, ele tem aquele artigo lá do Espírito do Capitalismo, né? Ética Protestante, Espírito do Capitalismo, onde ele previu exatamente uma secularização da questão da religião, que ele chamou ali de racionalização da vida, ou então desencantamento do mundo, né? Você vê exatamente a religião passando por um processo de secularização. E não necessariamente, indo agora para outro autor, quando você vai para a questão se perguntar o que a religião faz na modernidade, né? Como que é a religião na modernidade? É exatamente o contrário, que a modernidade ela termina aqui usando a religião para um fim que ela quer, né? Então, a pergunta que alguns fazem é o que a modernidade faz com a religião, não o que a religião faz com a modernidade ou coisa do tipo, né? Então, você tem exatamente isso. E essa racionalização da vida, ou esse desencanto com o mundo, acontece bastante na região norte, tem acontecido exatamente nisso, né? Então, os países mais ricos, países mais culturalmente mais trabalhados nesse sentido, né? Mais estudados, com mais recursos, né? Até no ponto de vista cultural, você não pode hoje dizer que uma cultura é melhor que outra, mas do ponto de vista cultural, que eu digo até mesmo educacional, mais acesso à educação, enfim, né? Todas essas questões aí. Então, quando você analisa esses países aí, claramente eles estão se secularizando em termos de religião. Você tem muitos membros, assim, participantes, mas em geral não são tão comprometidos em boa parte deles, né? E aí você tem exatamente o Max Weber acertando na veia, dizendo que a religião, né, essa análise aí em cima do cristianismo, iria se secularizar, entrando nesse processo aí de racionalização da vida, ou até mesmo, né, racionalização ou desencanto com o mundo. Porém, ele não previu nessa análise que o cristianismo, em vez de estar diminuindo drasticamente, e parece haver uma diminuição do cristianismo no mundo, né? Isso em 1990, o cristianismo, segundo dados aí que eu peguei, o cristianismo representava aí mais ou menos uns 34% da população mundial, hoje está em torno de 32%. Então você vê um certo decréscimo. Porém, essa ideia do cristianismo como estando morrendo, se acabando, não. O que acontece é que nesses países aí, os países do sul, esses países se esvaziaram do cristianismo e o cristianismo desceu para a região mais sul. E aí quando você chega nessa parte da região sul, você pode perguntar qual que é o papel da região sul nessa questão da interpretação, da teologia, da hermenêutica em si. Qual é o papel que tem a região sul? E quando a gente fala de região sul,
você tem vários países, todos os países que estão, né, nessa análise mais do mapa, né, o mapa seco, esses países que estão abaixo da linha do Equador, né, em geral, são países aí classificados como estando no sul. Quando você olha essa questão aí, nós temos Phillips Jenkins, ele fez uma observação sobre essa região sul, né, os países do sul, essa teologia, que está acontecendo uma nova cristandade, né, que cristandade era uma designação ali, o nome lá da Idade Média, para uma designação de grupos mais voltados ali à fé, né. Então você tem, segundo esse autor, uma perspectiva, uma volta a essa cristandade, o que está acontecendo exatamente na região sul, né. Mesmo que a gente diga que o cristianismo está passando por grandes transformações, mas o que você tem exatamente um esvaziamento como uma água, né, que pende, a vasilha ali, ela pende, inclina um pouco, a água tende a descer para um local onde ela se estabiliza. É o que está acontecendo, que vem acontecendo nos últimos 120 anos aqui na questão da Europa. Quando você vai, por exemplo, para essa pergunta, né, a região sul hoje ela é considerada, chamada também o mundo majoritário, né, o mundo majoritário porque o cristianismo está lá, né, nessa perspectiva do cristão. E aí, quando você vê a questão do sul, o sul está sempre avançando, o sul vem avançando. Você tem países como China, tem Nigéria, tem Brasil, você tem Coreia do Sul, você tem muitos países aí. As maiores igrejas hoje estão aí, por exemplo, na China, né? Você tem as maiores igrejas do mundo aí. Então, essas regiões elas estão avançando. Quando você vai para essa questão do avanço do sul, né? Você ainda observa que o norte ele ainda detém o poder, como eu comentei um pouco acima, o poder em relação à interpretação, né, exatamente, as lentes que a gente olha exatamente ainda, as lentes do norte, porém, exatamente vemos o caminho que o sul está trilhando, né, o sul está avançando, isso faz com que o sul requeira agora ser usado a sua lente para interpretar. Assim, o sul ele deve contribuir, né, tem contribuído muito com a questão da interpretação. Nesse caso, o sul também vai apresentar a sua interpretação do texto bíblico, não mais usando apenas a lente do norte, mas agora o sul tem suas próprias lentes. Esse é um ponto importante que a gente poderia listar aqui. Então, basicamente, é isso que você tem nessa questão aqui do sul. Aí, caminhando um pouquinho, qual é o problema que você tem? O problema é que você tem uma diferença de hermenêutica, de interpretação, do sul para o norte, isso é muito claro. Assim como você tem uma hermenêutica diferente do oriente para o ocidente, né? Então, o que seria basicamente o oriente para uma pessoa que não teria um conhecimento de geografia, né? O que seria o oriente e o ocidente. A primeira divisão que você tem de oriente e ocidente é aquela divisão assim, né? Do mundo divide assim, a linha de Greenwich, por exemplo, onde você tem do seu lado aqui da esquerda tem o oriente, desse lado você tem o ocidente. Essa é a primeira divisão. A segunda divisão que você tem do que seria o Ocidente, o Oriente. Oriente seria basicamente, o Ocidente, na verdade. O Ocidente seria exatamente qualquer região que é fundada a partir de pressupostos, por exemplo, da lei romana, a ética judaico-cristã, esse tipo de coisa. Né? Filosofia grega, qualquer país, ainda que esteja um pouco acima ou abaixo dessa linha aí, ou para cá ou para lá, ele vai ser considerado pertencendo ao Ocidente, que é exatamente essa visão de mundo que se tem um pouco mais judaico-cristã. Basicamente isso aí. Então você tem o pressuposto ainda do norte muito forte, e aí você vem para aquela questão, mas se eu seguir aquele pressuposto, inclusive, né, se eu seguir esse pressuposto aqui, as regras hermenêuticas colocadas ali, as mais iluministas, né, se eu seguir essas regras, eu vou chegar na verdade, né? Então, essa parece uma resposta, parece que a gente deveria responder essa pergunta com um grande não, né? Porque exatamente você tem várias interpretações, né? E não é falta de hermenêutica, não é falta disso, aquilo, mas às vezes é porque são outros elementos ali que não são às vezes considerados na análise, que termina também interferindo no processo. E aí você entra exatamente no mito da modernidade. A modernidade chega exatamente como o período, saindo da Idade Média, né? A modernidade, historicamente, entra ali em 1443, e nessa Idade Moderna, a partir dali, exatamente você chega com a ideia de que agora sim, a Idade Média caiu, né? A igreja, o domínio da igreja, e agora você vai entrar num processo em que você confia cegamente na ciência, na razão e por aí vai, né? Então, uma crença, certeza absoluta em muitas coisas ali,
é característica da idade moderna. Na idade pós-moderna, você duvida dessas certezas que você tinha ali na modernidade, por exemplo, né? E aí nós temos, aí tem alguns conceitos sociológicos, idade moderna, modernidade, que é outra questão também, né? Você entraria ali na sociedade líquida, onde você não tem muita verdade, assim, verdade rígida, né? Enfim, mas não vem um caso aqui. O certo é que essa hermenêutica, de modo geral, inicialmente, nessa perspectiva do norte, ela está recheada também de uma mentalidade mais iluminista. O que seria essa mentalidade mais iluminista? É basicamente uma mentalidade em que o conhecimento ele é exatamente uma cópia da realidade. Isso é um pressuposto ali do iluminismo e tal, daquela questão no apego exacerbado à ciência, o conhecimento científico exatamente um conhecimento verdadeiro, sem nenhum tipo de retoque, enfim. Isso passa também para a interpretação bíblica e nesse caso, nessa análise mais sociológica aqui que a gente vem traçando, e aí exatamente você tem uma dificuldade aqui, porque o norte tende a ter uma interpretação um pouco mais iluminista, exatamente aí baseado nessa certeza. E aí você tem aquela ideia que você vai se aproximar do objeto de forma neutra, que também é um mito lá da modernidade, né? E exatamente esse mito, ele ainda perpassa nossas vidas, de que a nossa análise é sempre uma análise perfeita, uma análise correta, tudo está correto. A análise do outro que é uma análise errada, isso é uma herança que a gente tem da modernidade. São os mitos da modernidade. A gente trabalha isso aí também em ciência. Aí nós temos, por exemplo, questão da hermenêutica, né? E a cristologia iluminista, que é exatamente isso que acontece no norte. O norte ainda influencia, como eu disse, a questão da teologia, porém, entretanto, todavia, existe essa ideia ali no pensamento de que o conhecimento produzido ele é exatamente a cópia, ele é uma xerox, ele é a foto da realidade. E às vezes não é isso, né? E aí tem também a ideia do realismo ingênuo, que exatamente também influenciado também por essa questão iluminista, mas o idealismo ingênuo, que o autor também coloca desse artigo que eu peguei no início aqui para fazer um suporte para essa discussão, classifica também a ideia essa ideia aqui, quando você pega esse idealismo ingênuo, é aquele que vai causar impacto grande na questão da evangelização, vai evangelizar a cultura, chega lá dizendo que tem que destruir aquela cultura e eles têm que pegar uma nova visão de mundo, né? E aí ele colocou qual seria exatamente o idealismo mais correto, seria o idealismo crítico. Né? Nesse idealismo crítico, você respeita as culturas e não mais você tem aquele objeto de verdade, você tem que destruir aquela cultura, porque a cultura correta que ele tem que ter, né, sei lá, os indígenas, por exemplo, é exatamente aquela que você está colocando aqui. Tá. Existem, o autor também ele dá alguns sinais práticos de interpretação equivocada, né? O autor também ele tem informação no norte, mas ele representa o sul nessa análise aqui, ele está exatamente advogando a favor do sul, pelo menos a princípio, e ele dá exatamente alguns sinais de equívocos de quem tem a formatura no norte e vai trabalhar no sul. Então ele fala da escolha de um missionário que na região lá, ali, disseram, você não pode ir ao campo, né? Ele tinha mais ou menos 40 anos e eles julgaram que ele era bem velho já para a atividade. Só que terminaram que barrando na primeira agência, que era a agência da igreja dele lá, e disse, olha, você não pode, esse casal aí tá idoso demais, não dá certo esse velho aí, 40 anos. E aí ele foi para outra agência enviou, e lá o senhor fez o trabalho através do Espírito Santo, converteu todas as pessoas da região, todo mundo se converteu da pancada só, como se diz. Então, exatamente mostrando esse equívoco de uma formatura a partir desse viés. Ele deu outro exemplo também de um casal que também fez teologia no norte e foi enviado para a região, essas regiões que já comentei no início aqui, para não dar BO aqui na questão do algoritmo. Então, essas regiões aí que eu já comentei, né, e já conhece, esse missionário foi para aquela região difícil, e lá diz que eles começaram a pregar mais fortemente e tal, e até mesmo nessa questão cultural. E é certo que o líder, né, o líder daquela comunidade, né, ele disse assim, olha, vai partir dessa para melhor uma pessoa bem nova, né, no caso aí. Então, a pessoa nova aí vai partir dessa para melhor, para vocês saberem que aqui o negócio não é assim. Beleza, aí foi, e exatamente aconteceu como ele previu. Isso aconteceu. Então, esse líder se virou para eles e falou assim, olha, se você não largar de falar sobre isso, então for embora,
ou a próxima pessoa que vai partir dessa para melhor seria exatamente um descendente aí de vocês, né? E exatamente naquele momento, quando eles perceberam que a coisa exatamente acontecia como o senhor falou, sempre acontecia, ele exatamente, a mulher pegou e disse, olha, se quiser ficar aqui, fique, mas eu vou embora, eu vou para os Estados Unidos agora, e pegou, foi exatamente embora, né? Então, basicamente, isso ele mostra o erro que é uma interpretação. Você é formado numa visão de mundo e você vai para outra, às vezes você não tem um preparo, né? É basicamente a crítica que ele faz. E dentro dessa visão mais do sul, aí você entra em outra questão. Quando você entra nessa parte do sul, você tem várias análises aí. Principalmente você cai de marxismo, você cai em alguma corrente assim, você tem infinitas correntes sobre isso. Quando você vai para a questão do sul, você pode interpretar exatamente Tiago, pegando Tiago ali, como o Bloomberg fez, né? E aí você pode analisar que ali o texto está mostrando exatamente que a igreja não deve tolerar essa exploração dos ricos sobre os mais pobres, e isso é mais uma questão, né? Você pode pegar exatamente a mulher samaritana e supor que exatamente o sentido do texto é que Jesus estava mostrando que a mulher não deve ser submissa ao homem desse jeito, né? Mas ela deve exatamente tomar o seu papel ali no anúncio do evangelho e pronto, né? O que talvez não seja essa explicação ali do texto, também como não é necessariamente de Tiago. Mas, entretanto, todavia, fazendo esse contraste aqui entre a teologia do norte, a hermenêutica do norte e a hermenêutica do sul, quando você vai para o sul, você tem exatamente essas interpretações equivocadas. Tanto o norte tem interpretações equivocadas a partir do seu mundo, da sua visão de mundo, de países desenvolvidos, de regiões culturalmente, assim, educacionalmente mais elevadas, às vezes, né? Que tem mais oportunidade, mais acesso, mais saúde, educação, você tem uma interpretação muito diferente. Então, talvez ali, até mesmo a percepção sobre Deus é bem diferente na região norte do que na região sul. E aí você tem algumas hermenêuticas ali. Tá, então nessa região na região sul você tem aqui problemas aqui, né? Meu vídeo terminou cortando aqui. Tá, eu voltei aqui. Bom, aí você tem na região sul exatamente alguns problemas na hermenêutica do sul, que é exatamente, por exemplo, a hermenêutica da libertação. Aí sempre vai propor que você está sendo oprimido, tem um oprimido, opressor, sempre o norte está oprimindo o sul. Então você pode ter essa na interpretação do norte, porque você sempre tem aquela ideia do vitimismo, do oprimido, o sul enxerga isso muito bem, né? Se enxerga como vítima de um processo de tal coisa, e o norte como os exploradores. Então, nessa teologia, você já tem um comprometimento, né? Você já tem uma pré-determinação ali, que é exatamente essa ideia de que você é o coitado e o outro é o explorador, né? Você tem, por exemplo, a teologia feminista, que também já tem uma percepção também de exploração, né? O homem explorando a mulher de alguma coisa. Você tem a hermenêutica negra, que na hermenêutica negra Jesus aparece como negro. Então, o que a congregação deve fazer? Exatamente ficar negra também com Jesus. Então, são percepções que nem Jesus branco, nem Jesus negro, né? Ou seja, cada um vai puxar para o seu lado, para a sua interpretação. Então, basicamente isso, o autor vai propor uma chamada hermenêutica da humildade, né? Que você vai exatamente dialogar, tanto o norte dialogar com o sul com o norte, e assim aproveitar o que há de melhor em cada uma delas e perceber exatamente que você tem problemas em todas elas. O norte tem lá os seus problemas, o sul também tem lá os seus problemas, os seus equívocos interpretativos. Então, e é isso, né? Espero que você tenha chegado até aqui. Se chegou até aqui, com certeza é um guerreiro, né? A maioria das pessoas não chegaram aqui nunca. Então, basicamente isso. O vídeo terminou cortando bem no finalzinho aqui. Eu terminei retomando. Era isso que eu queria apresentar aqui, né? Onde está a verdade. A verdade está exatamente no texto bíblico, na Escritura Sagrada. Porém, as interpretações para chegar na verdade é que a gente está comentando aqui nessas dificuldades, aqui apresentando tanto a perspectiva do norte quanto a perspectiva do sul. Acho que já comentei tudo o que era necessário comentar. Agradeço você que chegou até aqui. E é isso, compartilha com seus amigos, se inscreva no canal e aí deixe seu comentário. Valeu!